E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do Formiga Elétrica, e dessa vez a pauta é quadrinhos e eu vou falar sobre a história arvorada do personagem Chico Bento. O Chico Bento Arvorada é mais uma publicação do selo Gráfica MSP, onde os personagens clássicos do Maurício de Souza são usados em releituras por diversos artistas nacionais. No caso do Chico Bento, Arvorada é a segunda história pelo selo Gráfica MSP com um personagem, a primeira é Pavor Espaciar. Caso você não tenha lido Pavor Espaciar, pode ficar tranquilo, pois a história Arvorada é totalmente independente do Pavor Espaciar, são duas histórias totalmente distintas, com artistas diferentes. Aqui no Formiga Elétrica nós já fizemos um vídeo especial falando sobre as duas histórias do astronauta pelo selo, o Magnetar e Singularidade. Se vocês tiverem interesse, podem conferir esse vídeo no link na descrição aqui embaixo. E antes de falar sobre o quadrinho em si, é importante falar um pouquinho do surgimento do Chico Bento. O Maurício de Souza, ele nasceu numa cidadezinha do interior de São Paulo chamado Santa Isabel. Foi a partir de suas lembranças de como era a vida no campo que o Maurício de Souza criou o personagem Chico Bento. No caso, o personagem teve sua estreia em 1963 nas tirinhas de Hiroshi e Zezinho. Só que o personagem ganhou tanta força, ganhou tanta personalidade, que ele acabou roubando a tira para si próprio. Sempre que falamos das histórias do Maurício de Souza, aquelas histórias envolvendo toda a galera da Turma da Mônica, independente de qual seja um personagem, o astronauta, Chico Bento, Magali, Mônica, Cebolinha, Horácio, sempre gera aquela sensação nostálgica que, mesmo que muito agradável, ainda assim dá a impressão que não tem lugar na nossa vida adulta. Além disso ser uma falácia na maioria dos casos, essa iniciativa da Gráfica MSP é algo muito único, é algo muito especial, pois ela recupera a essência desses personagens clássicos e insere eles numa releitura muito mais madura e direcionada para nós que, na infância, lemos esses personagens em histórias mais infantis, só que em algum momento da nossa vida nós deixamos de lado esses quadrinhos. Mas aquela essência de cada um dos personagens que tem uma particularidade tão própria, uma personalidade muito forte, ela é recuperada e é colocada num contexto que nós que crescemos lendo aquelas histórias conseguimos nos situar, nos envolver, nos empatizar de uma maneira muito única e muito própria. A premissa do Chico Bento Arvorada, ela é extremamente simples, extremamente singela e completamente amável. No caso, nós temos uma situação entre o protagonista e a sua avó, a famosa Vó Dita, que teve sua estreia nos quadrinhos em 1964, onde o Chico acaba aprendendo não só uma, mas várias lições de vida, principalmente sobre como valorizar aqueles momentos que, mesmo singelos, eles são muito especiais. A simplicidade do roteiro de Chico Bento Arvorada é algo realmente invejável. E ele tem uma pureza que só mesmo alguém que viveu algo semelhante ao que a história conta poderia proporcionar uma escrita dessa forma, uma cadência dessa forma, até um traço dessa forma. Já por parte do leitor, também se o leitor viveu algo, vivenciou algo semelhante ao que a história conta, a relação de fato ela vai se tornar muito mais única, muito mais especial e muito mais intensa. No caso do artista, Chico Bento Arvorada foi escrito e desenhado por Orlandelli, que nasceu em 1974 na cidade de Bebedouro, que fica no interior de São Paulo, e aos 6 anos ele se mudou para São José do Rio Preto com a família. Então, esse ambiente interiorano com certeza serviu como ótima base, ótima influência e ótima inspiração para que o Orlandelli pudesse contar essa história do Chico Bento. Esse clima da história ele é tão intenso, tão forte, tão propício, que eu até acabo recomendando a pessoa que, se ela tiver oportunidade, para ler esse quadrinho bem sentado na grama, sob a sombra de uma árvore, um IP seria mais recomendado, pois de fato isso daí vai fazer com que a experiência seja muito mais intensa, pois de fato o quadrinho tem aquele cheiro de grama, aquela coisa bem de floresta, de brisa. Então, se você, querido espectador do Formiga Elétrica, tiver a oportunidade de ler esse quadrinho nesse ambiente, o faça. Todavia, caso esse cenário não seja possível,
Não tem problema. Basta que você, como leitor, use um pouquinho mais da sua imaginação sensorial e lembre daquele cheiro de chuva molhada. Imagine você nesse ambiente que a experiência será tão boa quanto. Ou melhor, não tão boa quanto, mas pode chegar próximo. Justamente por causa da simplicidade do roteiro do Chico Bento Alvorada, eu não vou falar muito mais da história, pois afinal isso pode acabar estragando a experiência de você, caro espectador, caso ainda não tenha lido essa HQ, que eu recomendo imensamente. Mas não confunda, quando eu falo simplicidade, não confunda o simples por simplório, pois essa história não tem absolutamente nada de simplória. Falando da parte estética do quadrinho, tanto o traço quanto as cores empregadas nessa obra, eles de fato saltam aos olhos e eles dão uma carga na narrativa muito grande. Então, o que o Orlandelli consegue fazer aqui é aquilo que todo grande amante da nona arte, que são os quadrinhos, ele quer ver numa história desse formato, que é a imagem, as elipses de tempo, a própria diagramação, tudo isso ajudando a contar a história, além dos próprios diálogos nos balões. Isso é que acaba fazendo esse formato do quadrinhos tão rico, quando todos os elementos que compõem aquela página ajudam a contar a história, passar uma sensação, transmitir uma emoção, e isso aqui é alcançado de maneira impressionante. Essa estética dos personagens relativamente deformados, meio tortos, ajudam muito na sua expressividade. Também eles acabam ajudando muito a transmitir a inocência do personagem Chico Bento perante ao mundo, contrastando com a própria postura mais sábia dos adultos. A construção de cena minimalista e cartunesca, ela reforça o caráter onírico e lúdico da história, onde, mesmo sem torná-la infantil, faz com que o adulto consiga mudar seu modo rígido de pensamento em algo muito mais pueril, sem aquele véu opaco típico dos nossos problemas de gente grande. O Chico Bento Alvorada, então, é uma história extremamente cativante, tanto pelo roteiro, pelos diálogos, pela arte, tudo conversa em perfeita harmonia, uma ótima orquestra visual para o leitor. Assim, é um verdadeiro achado. O Orlandelli está de parabéns, essa releitura do personagem Chico Bento é incrível. O próprio teor da história é uma história tipicamente de criança, por assim dizer, não entendam isso da maneira errada. Quando eu digo de criança é porque tem sempre no final aquela espécie de lição de moral. Só que aqui não é uma lição de moral infantilizada. Na verdade, pelo contrário, é uma lição assim que você como adulto, você como leitor adulto, você olha e você, caramba, você para pensar, você de fato para refletir aquilo de uma maneira um pouco mais séria. Pois a história não é sobre o Chico Bento criança, e sim pode servir muito mais como uma reflexão de nós na vida adulta, até onde nós não devemos recuperar um pouquinho dessa inocência, dessa coisa mais pueril do pensamento, dessa ludicidade, aproveitar momentos mais singelos, mais pequenos, momentos esses que a princípio a gente não liga, mas que na verdade eles de fato têm um quê especial muito grande e muito marcante. Você como leitor, você vai recuperando coisas da sua própria infância que não necessariamente precisavam se passar no interior, como é no caso do Chico Bento, mas essa HQ ela consegue fazer com que essa identificação entre obra e leitor ocorra de maneira muito natural. Esse próprio traço mais tortinho do personagem do Chico Bento, deixando ele que mesmo com uma personalidade muito forte, uma fisionomia muito própria, ainda assim tem um quê onírico, tem um quê mais fábula muito forte. Então você como leitor, você acaba se identificando, independente de quão diferente você é do Chico Bento. O Chico Bento aqui, ele é uma representação do pensamento mais infantil, do pensamento mais inocente. O que mais marcou em mim nessa HQ é justamente esse modo dela transmitir essa questão de aproveitar momentos singelos de uma maneira tão sutil, tão doce e tão eficaz. É claro que depois que você lê, você pode até pensar, nossa, legal, eu vou ver a vida com outros olhos agora. Na prática, isso é muito difícil de acontecer. É claro, a própria
rotina conturbada acaba sendo talvez o principal inimigo desse olhar muito mais sensível à vida, né? Mas, é claro, a função dessa obra de arte não é fazer as pessoas mudarem a rotina completamente, mas se ela fizer você como leitor ter um momentinho simples de reflexão ou até mesmo um momento emocional, principalmente caso você tenha tido a sua própria vó dita, acho que isso vai ficar muito marcado em você. Se uma ou duas lágrimas escaparem lendo essa HQ, então essa obra já cumpriu o seu papel aqui de maneira exemplar. Recomendado principalmente para adultos que têm pouco tempo para apreciar e aproveitar os momentos, aqueles pequenos momentos singelos da vida. E mesmo que esse minúsculo instante embrulhado num pedaço de tempo possa parecer pouco, confie em mim, não é pouco. Em resumo, Chico Bento Arvorada é de fato uma belíssima homenagem a um dos personagens mais clássicos do Maurício de Souza e também um belíssimo exemplar de quadrinhos brasileiros. De fato, ele não deixa a desejar em nada com quadrinhos europeus, quadrinhos norte-americanos, pois a qualidade narrativa, a qualidade de diagramação, a qualidade estética do artista Orlandelli aqui nessa história são realmente impecáveis, é tudo feito com maestria, você percebe o carinho e dedicação ao ler essa história. Então, é um quadrinho imperdível. Então é isso, pessoal, esse aqui foi mais um Formiga na Tela. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Deixe aqui nos comentários suas sugestões, críticas, elogios, dê o like aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, siga a nossa fanpage no Facebook, mande um e-mail pra gente na tela@formigaelétrica.com.br e, é claro, visite o nosso site formigaelétrica.com.br. É isso, até semana que vem.